para a gente falar. Porque, olha, hoje vocês vão ver também o caso que eu tinha aqui. Mas depois vocês acham... Você vê aqui para mim, Ângela? Que é o caso que a Márcia também vai falar, de um garotinho de 3 anos de idade que se lembra da sua vida passada. Olha, essa história é muito impressionante, gente. Ele lembra da vida passada com 3 anos. Ele conta o que ele passou. Ele conta que ele foi assassinado. Ele fala da maneira como ele foi. Esse é o garotinho. Essa história é absolutamente verdadeira. Esse garotinho existe, tá aí, vocês estão vendo a foto. Ele conta como ele foi assassinado, com que tipo de arma ele foi assassinado. Ele sabe onde ele foi enterrado e ele leva as pessoas até lá. Levou e encontraram realmente o machado com o qual ele disse que foi assassinado numa outra existência. Então, é uma história de arrepiar, na verdade, que a Márcia Fernandes e o Jorge Lordello estão aqui hoje para contar pra gente. Boa tarde, Boa Márcia. tarde, querida. Férias boas, Feliz né? ano novo. Obrigada. Tudo de Vi bom, suas tá? fotos lindas no Instagram lá, muito legal. Obrigada. Viu? Obrigada por estar de volta aqui Muito com obrigada a gente você também. pelo convite, tá? Imagina. Jorge Lordello, mais uma vez aqui com a gente. Hoje a gente está na... Hoje não, né? Essa semana a gente está numa semana espiritual, né, Lordello? Que a gente vem analisando várias situações nesse contexto de espiritualidade, que era uma coisa que o público estava pedindo bastante para a gente também, e pedindo, implorando a volta da Márcia Fernandes. Então, para vocês hoje, ela está aqui conosco. Boa tarde, Lordello. Boa tarde, Sônia, Márcia, público que está aqui sintonizado na Rede TV. Agora, essa história que nós vamos apresentar agora desse garotinho loirinho é impressionante. No momento, Sônia, em que ele consegue levar a polícia para o local onde havia sido enterrado o objeto que teria assassinado em outra. Impressionante, de idade, né? impressionante. Muito impressionante. Já achei, Angelita, obrigada. No meio da minha bagunça você me acha. Olha, gente, eu vou... Pode ler rapidamente aqui, diretor, o que diz a reportagem? E aí vocês vão ficar sabendo os detalhes e a Márcia e o Lordello vão começar também a falar sobre esse assunto aqui com a gente. Olha, segundo o jornal O Dia, um menino de 3 anos que vive na região das colinas de Golã, Oriente Médio, perto da fronteira entre Síria e Israel, surpreendeu os moradores da sua comunidade ao afirmar que foi assassinado com um machado em sua vida passada e mostrar o local onde o assassino enterrou o seu corpo. Através de escavações, alguns homens da aldeia encontraram o esqueleto de um homem no local onde o menino indicou. O garoto também indicou onde a arma do crime estava enterrada e, após escavações, os homens da aldeia encontraram um machado. O artigo foi publicado pela revista americana Epoch Times e o menino nasceu com uma marca vermelha e longa na cabeça, que, segundo a etnia drusa a qual ele pertence, está relacionada com a morte na vida passada, ou seja, ele deve ter levado uma machadada na cabeça. Quando a criança tinha idade suficiente para falar, ele havia contado à família que tinha sido assassinado com o golpe de machado na cabeça. E na etnia drusa, é comum que os adultos levem as crianças com 3 anos para a casa de sua vida anterior, caso a criança lembre do local. Quer dizer, já existe essa crença e essa tradição nessa etnia. No caso desse menino, ele sabia em qual aldeia ele havia morado e qual era o nome dele na vida passada. Ao chegarem no vilarejo, os moradores disseram que o homem que o menino dizia ser a sua reencarnação tinha sido dado como desaparecido 4 anos antes. Amigos e parentes do homem que morreu pensavam que ele poderia ter se perdido no território das proximidades. Quando confrontado com as perguntas, o menino lembrou do nome completo do seu assassino e disse que poderia levar os adultos ao local onde o corpo foi enterrado. Lá, os adultos da comunidade encontraram o esqueleto de um homem que tinha um ferimento na cabeça que era semelhante à marca de nascença da criança e também encontraram o machado, a arma do crime. Diante das evidências, o assassino admitiu
por crime. Quer dizer, é uma coisa, não é assim de 100 anos entre uma coisa e outra. É recente, a ponto que o assassino ainda pode ser punido pelo seu crime. Ou seja, essa alma reencarnou relativamente rápido, é isso? Rapidamente, né? Rapidamente, porque hoje ele é um menino de 3 anos, morreu adulto, foi assassinado adulto. Hoje é um menino de 3 anos que se lembra absolutamente de tudo e conseguiu fazer com que seu assassino numa outra existência fosse preso e punido pelo crime. Eu acho muito impressionante, você não lindo, acha? É lindo, normal, é lindo. Né, na espiritualidade, mas casos assim são fortíssimos. Também, em né? primeiro lugar, nós nascemos com até 5 marcas e que morremos em outra vida. Por exemplo, se eu fui uma fumante e morrer asmática ou morrer com câncer no pulmão, eu posso nascer com falta de ar. Tem criança que nasce asmática. Claro, tem De repente, mesmo. algum corte, alguma marca no corpo, isso tudo vem de vida passada. Então, a gente tem sim 5 sinais no corpo, tanto físico, tanto externo como interno, de vidas passadas. Claro. Então, o menino já tinha machadada na cabeça dele. E o que acontece? Lembra que a mãe da gente falava, a moleira é aberta. Isso para nós chama-se pineal. Então, a gente tem uma glândula aqui chamada pineal que nos conecta com o universo, com Deus, com as coisas que a gente já fez, a parte espiritual. Até 6 anos de idade, essa pineal é muito aflorada, é como a moleira, é aberta, digamos assim. Então, ele teve pleno contato com a vida dele passada. E esperto, inteligente, dando os nomes e tudo, deve ter desencarnado muito aflito com essa situação, querendo uma justiça, uma punição, realmente. uma punição, né? E nasceu num lugar em que as pessoas acreditam e logo, logo ele disse, deram atenção para ele, né? Deram atenção, então ele dizia, ali está o machado. Quantas vezes um filho pequenininho fala coisas que a mãe... Hoje, então, os índigos, eles falam coisas que a mãe fica... Mas não é possível, você já sabe isso? Você veio sabendo? É vida passada. São chips que a gente traz de vidas passadas, da memória passada. E até os 6 anos, eu acho que todo mundo deveria prestar atenção nas crianças. Porque elas trazem muita coisa da vida passada nela. Inclusive os medos. As fobias. Às vezes a criança tem um medo de tudo e não é nem dessa vida. É de ela outra já vida. É de outra vida. Na Isso, verdade, né? a psicologia pode trabalhar com isso para poder ajudar, não é? Com toda certeza. Daqui a pouquinho a opinião de Jorge Lordelo sobre esse assunto impressionante. Daqui a pouco a experiência de quase morte de Andressa. Mas antes de tudo, a gente está falando tanto em Salmos aqui, o livro de Salmos da Márcia Fernandes, que você encontra pelo site, o Salmo Nosso de Cada Dia, né? www.marciafernandes.com.br é o site. Márcia tem Instagram, né? Tem Instagram, o Face, que eu vivo no Face, Exatamente. e o telefone, que é 3711-0180. Mas deixa eu só dar uma dica. Tem muita mãe que tem filho drogado em casa, ou alcoólatra. Salmo 66, mas faça com fé, em voz alta, para ajudar a tirar o que essas criaturas têm de ruim em volta delas, tá bom? Muito legal essa dica. Então tá aí, viu? Jorge Lordelo. Sônia, eu queria deixar o meu Twitter, que é o @Jorge Lordelo, o Facebook, que é o Jorge Lordelo Oficial, e o Instagram, que eu adoro postar uma série de fotos verdade, aqui do programa, que é o legal. @Jorge Lordelo Oficial. Aguardo sua pergunta. Tá certo. Meu Instagram também é o Sônia Abrão, ou numeral, aí você me acha lá, tá bom? Antes da gente falar dessa experiência de morte ou quase morte da Andressa Urach, o Jorge Lordelo vai falar a opinião dele sobre a história desse garotinho lá do Oriente Médio. Eu achei impressionante você. Sônia, são várias histórias parecidas com a dele, né? Eu Olha gosto aí, muito do tão tema, bonitinho, sou pesquisador, eu acompanho muito os programas americanos que falam sobre isso, Tá, que é a utilização é da verdade. polícia e da justiça no esclarecimento de crimes com pessoas que têm essa qualidade sobrenatural, de normalmente como a Márcia tem, mas nesse caso de um garoto, e isso realmente está comprovado, saiu no mundo inteiro, que ele conseguiu avisar as pessoas de um fato que teria acontecido com ele. Sônia, quando a Márcia vem aqui, as pessoas começam a invadir as redes sociais contando casos parecidos. Eu estou com um caso aqui da Flávia Ferraz, que é uma seguidora que é lá da Sicília, né? da Itália, e ela faz uma pergunta para a Márcia, ela fala o seguinte, ela fala, Márcia, eu estive em Jerusalém, e em Jerusalém eu tive um sentimento como esse, mas foi um sentimento de angústia. E ela pergunta,
isso pode ser realmente vidas passadas quando eu estive lá, ou foi uma impressão que eu tive do local? Em um minutinho a gente vai falar da experiência de quase morte da Andressa Urach, tá? Pode responder. São duas coisas, né? Jerusalém é um lugar de comoção, de muita emoção, e a pessoa fica em êxtase, na verdade. Então ela pode ter tido essa emoção, ou pode sim, com certeza, ter tido um déjà vu, ter lembrado de alguma vida ali, algumas das vidas dela passada, aquele momento, naquele lugar. Isso é bem, bem normal, inclusive. Uhum. É de um processo de reencarnação. É um processo de mesmo, reencarnação. né? Não, é verdade. Bom, para você, a história do menino Não, convence. a história é impressionante, principalmente quando ele aponta, e a polícia acreditou, falou assim, olha, pode cavar nesse lugar. Nossa. A polícia cava, os peritos cavam e acham lá o machado. Então isso é algo impressionante que tem que ser aprofundado, que tem que ser estudado, porque é uma materialização de um tema em que a maioria das pessoas não acredita porque não consegue materializar. Exatamente. E quando materializa, as pessoas ficam todas espantadas. Eu me lembro, Sônia, de uma cobertura que nós fizemos há anos, daquela de uma imagem aqui na região do Alto Tietê que chorava. Então ali é uma materialização. Milhares de pessoas, acho que foi em Itaquaquecetuba, invadiram a cidade porque queriam ver. E na Bíblia, Jesus, tem uma passagem com Santo Tomé que fala muito isso, né? As pessoas ver para crer. E na verdade teria que ser um processo inverso. Você acredita sem ver. Mas quando aparece um caso de materialização de um efeito sobrenatural, vamos dizer assim, as pessoas ficam realmente chocadas. Para prestar atenção realmente, viu? Bom, olha, vamos agora falar da Andressa Urach, essa entrevista que ela deu para o tabloide britânico, o Daily Mail, ainda está tendo muita repercussão, porque ela já entrou de sola na parte espiritual mesmo, né? Então, deixa eu ver aqui para vocês onde é que está essa reportagem, o trecho em que ela fala isso. E olha, lembra que ontem a gente falou que ela estava sendo punida pelo excesso de vaidade dela, que ela teve uma segunda chance, e tudo isso são trechos da entrevista. Na verdade, eu vou ler os principais trechos dessa parte espiritual da conversa que ela teve com o jornal inglês, e aí a sensitiva Márcia Fernandes vai falar a respeito, Jorge Lodelo, que vem acompanhando o caso da Andressa também, e é o seguinte, segundo o site Ego, olha, Andressa Urach concedeu sua primeira entrevista após a internação por conta de problemas com a aplicação de hidrogel ao jornal britânico. A entrevista foi publicada na segunda-feira e ela falou sobre o drama que vem enfrentando desde que passou pela UTI e disse que acredita estar sendo punida por Deus por ter abusado da sua vaidade. Urach falou que teve uma segunda chance na vida e que irá se dedicar a alertar outras mulheres sobre os riscos da busca pela beleza. E aí vem as declarações dela ao jornal inglês. E olha, ela diz o seguinte: eu sabia que tinha deixado o meu corpo e morrido. É aí que entra essa experiência de quase morte, né? Eu sabia que tinha deixado o meu corpo e morrido. Olha só, Márcia. Eu cheguei em um lugar vazio como um deserto, completamente silencioso. Foi quando eu soube que Deus existe. Eu senti a sua presença. Eu sabia que eu estava no dia do meu julgamento, disse Andressa ao jornal britânico, recordando o momento em que esteve internada no hospital. A modelo ainda completou: a minha vida naquele momento passou diante de mim como um filme. Eu me senti envergonhada e sabia que não era digna de entrar no céu. Então pedi perdão e pedi outra chance. Andressa, que posou para o Daily Mail sentada em uma cadeira de rodas e com os cabelos mais curtos, narrou também um momento que para ela vai ser inesquecível. E ela diz o seguinte, presta atenção, gente. Eu, cara a cara com a morte, percebi que nada mais importava. Tudo que eu tinha lutado, minha beleza, minhas bolsas, minha roupa, meu carro, que eu tinha deixado tudo isso para trás. Foi o momento em que eu percebi que eu não era nada, que estamos apenas aqui nesse mundo para salvar
as nossas almas. Então, essa é a declaração dela, né? Ela diz que realmente a partir daí ela se torna uma pessoa com uma outra visão da vida, menos material, menos vaidosa, beleza tem outro sentido para ela, muito mais ampla do que traços físicos, de que curvas perfeitas, e mais por causa dessa experiência, que ela se viu num lugar absolutamente vazio, que ela sentiu a presença de Deus e ela sentiu que aquele era o dia do julgamento dela, porque sempre se fala, você morre, vai ter o seu julgamento, você entra para o céu, você vai para o inferno, a gente ouve essas coisas desde criança, mas só que ela sentiu isso nesse momento em que ela estava entre a vida e a morte. É uma experiência de quase morte, na verdade? Com certeza, né? Ela saiu literalmente do corpo, ela fez uma projeção astral e foi para um plano onde ela teve a consciência plena da existência dela. Não só da existência dela, como essa menina que ela é agora, mas a plena. Você vê que ela diz assim, eu não sou ninguém. Minha vida passou é muito mais como infinita um filme diante a de história. mim, né? Então ela se viu como o espírito, que na verdade é o que somos. Esse tempinho aqui na Terra que a gente está com o corpo da gente é para a gente se fazer feliz, estudar e aprender. Então ela se viu, sabe, removida de qualquer coisa da Andressa aqui na Terra. Então ela se viu aquele espírito dela pleno. E o encontro com essa alma que ela diz ser Deus, eu acho uma maravilha. Ou seja, dizendo, olha, vá novamente e entenda que você é muito mais do que tudo isso. Ou seja, que a tua vida não é só essa luxúria, né? Porque, na verdade, arruma aqui, arruma ali, é uma luxúria. E que você é uma alma, filha de Deus querido. Eu acho que ela se sente querida agora, certo, amparada. Então, ela teve, sim, uma projeção astral. Ela esteve, sim, num lugar conversando com mentores de luz, acredito eu, tendo contatos com mentores de luz, e ela morreu. O tempo que ela viajou, o corpo ficou inerte. Quer dizer, isso se chama projeção astral. Ela só não desencarnou, porque, gente, a gente sai literalmente ou pela pineal, ou pelo umbigo, pelo plexo solar, a gente viaja no astral e ficamos grudados com um fiozinho fininho prateado, que é o fiozinho da vida. Então, de repente, esse fiozinho foi recolhido e ela voltou de novo. Tem gente que vai dormir e tem uns trancos para acordar, é porque saiu do corpo. Só que ela saiu e teve a plenitude de estar com seres de luz, acredito eu, dizendo, olha, vá, faça a tua vida diferente, você é luz. É o que passa. Tenho plena certeza que essa menina teve uma segunda chance, maravilhosa, porque Deus não castiga. Porque ela pediu perdão, eu acho que ela ela fala bonita essa história da luxúria, para a idade dela, ela achar que ela abusou, sabe? Eu acho que ela amadureceu em segundos da vida dela. Ela amadureceu em 6 meses, coisas assim que gente leva 60 anos e não amadurece. Então ela aprendeu isso e teve essa chance. Ela recebeu essa carga de luz plena, de alma dela, da alma dela para vir revigorada para a Terra e para aprender novos valores, inclusive. Eu achei sensacional. E se sentir com essa missão de alertar outras mulheres. Alertar as meninas, né? Alertar o povo que abusa da beleza até, porque ela é linda, ela não precisava tanta coisa. Então, a plenitude do ser, ela esteve sim em paragem celestial. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. A maneira como ela descreve realmente é muito bonita. É lindo, Uma coisa que a gente sempre ouviu falar e ela fala com tal propriedade que você acredita mesmo que ela fez uma viagem astral. Qual a sua opinião, Lodel? Sônia, a explicação da Márcia é muito clara. Eu só queria fazer um reparo no que disse a própria Andressa. A Andressa fala que ela foi punida por Deus. Isso não existe, ela não foi punida por Deus. Aí já entra uma sensação de culpa Isso, mesmo. na verdade o que ela passou é o que na vida todos nós passamos, é ação e reação. Quando lhe acontece algo muito ruim, é porque você fez alguma coisa para que isso gerasse. E ela está pagando um preço muito alto por toda essa coisa da beleza, da luxúria que muitas mulheres e muitos homens dedicam. A coisa que eu acho interessante, Sônia, é que é muito mais fácil as pessoas se apegarem a Deus nos momentos difíceis. Sempre, nos momentos né? felizes, Sempre. de glória, quando você está ganhando, as pessoas esquecem de Deus. Mas naquele momento de dificuldade, em quem que você se apega? É lógico, você vai se apegar aos seus familiares queridos, mas além disso, você se aproxima de Deus.
Só que muitas vezes você não tem essa oportunidade, você morre. Né? Principalmente quando a coisa é muito grave. No caso da Andressa, não. Ela teve, sim, a segunda chance. As fotos que foram mostradas, se foi paga, se não foi paga, a gente não vai saber, só a Andressa vai ter que explicar. Exatamente. Só que uma coisa importante, para mim, essas fotos, que a gente não pode mostrar pelo horário, a gravidade, foi muito importante, Sônia. Claro, porque muita que é um gente alerta, né? que queria ter beleza a qualquer custo, Vai pensar. muita gente que às vezes não tem condições, financia em 25 vezes, 30 vezes uma operação, correndo um risco como esse. Eu acho que as pessoas, para muita gente, caiu a ficha. E a ficha caiu no caso dela, Sônia, primeiro para o Ken Humano, que tinha feito a mesma operação, e ele falou, caramba, será que eu vou passar por tudo isso? E esse processo de negação e de culpa também está tendo na mente da Andressa e do Ken Humano também está passando por isso. Mas eu acho que você está certo, porque o que a Márcia falou é isso mesmo, Deus não pune. Deus não pune. O Lordelo está falando da lei do retorno, na verdade você colhe aquilo O que você livre-arbítrio, plantou, né? Você Você escolhe. faz, você recebe. Você me joga amor, o universo vai te trazer amor. Você me joga ódio, você vai receber ódio. Quer dizer, é uma lei do retorno, é uma lei universal. Não que Deus vai chegar e dizer assim, nossa, Andressa, é castigo. Não, isso não existe. Existe, sim, um Deus protetor, que ela teve esse contato maravilhoso. Eu acho que tem uma coisa também. Ou a gente chega a Deus pelo amor, ou como diz o Lordelo, é pela dor. Exatamente. E, infelizmente, nós, seres humanos, a maioria, chegamos a Deus na hora da dor. Né? No amor a gente esquece. Que é um erro, né? Pois Que é. um erro. Não, é aquilo que Não, você estava falando também, que devia ser o contrário. Primeiro você acredita e depois você quer a prova, porque na verdade isso que é a fé. Tanto que tem aquele velho ditado, primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Você vai no escuro acreditando, na verdade, né? Exatamente. A gente volta aqui já, vendo essa história de que as pessoas que normalmente, infelizmente, na verdade, entram em coma e ficam realmente cara a cara com a morte, ela fala isso para o jornal inglês. Eu fiquei cara a cara com a morte. É justamente em momentos como esse que pode acontecer esse encontro com Deus, com a espiritualidade, se realmente sair do próprio corpo, pedir uma segunda chance e voltar. Já a Márcia Fernandes, a sensitiva, dá mais detalhes para a gente, e o Jorge Lordelo também vai comentar. Essas histórias de estado de coma podem realmente propiciar essa experiência para as pessoas que estão doentes? Porque as pessoas, quando estão em coma, o corpo fica inerte, né, praticamente. Então, elas saem, literalmente saem por aqui, ou por aqui, como eu disse, e ficam grudadinhos num cordão prata. E o processo reencarnatório, existe um processo reencarnatório, existem almas celestiais que sabem que a Márcia, por exemplo, deveria viver 80 anos, vamos dizer assim. Mas eu fumei muito, vamos imaginar isso. Eu fiz um autocídio, eu me matei. Eu estou lá, deitada, com 65 anos eu teria que viver 80. Eu sou levada a essa viagem astral, com consciência de que eu vou estar numa paragem celestial, amparada por esses seres de luz, que vão analisar o meu pedido para estar viva. É uma análise mesmo. Mas quer dizer que a Márcia, mesmo tentou se matar o tempo inteiro, agora ela quer uma pós-vida. Será que vale a pena? E é feito um questionamento ali, e naquela hora da minha viagem, é-me concedido ou não o momento da vida? Por isso que nós espíritas, Deus me livre, somos contra a eutanásia. Porque enquanto há vida, muita coisa pode acontecer. O que é milagre para o homem, não é milagre para Deus. Então, naquele momento em que a pessoa faz a viagem astral e que ela conversa, entre aspas, telepaticamente, com seres que cuidam desse processo nosso aqui na Terra, ela pode obter mais 5 anos de vida, 10 anos de vida, com certeza. Ou chegar na conclusão de que o tempo dela está extinto aqui na Terra. E aí ela vai embora. Mas uma pessoa que está no leito, em coma, tem que ser tratada com dignidade. Acho muito bom e explico para que os parentes conversem com a pessoa, com amor,
porque elas vão estar ouvindo, ou orem o Salmo 90, que é fortíssimo para quem está em coma. Então, o que está em coma não está morto, gente, ao contrário, ele está com o corpo dele astral fora dele para fazer esse tipo de viagem. Entendi, não é mudar. Uma das perguntas aqui da Karina, uma seguidora, diz o seguinte: no caso da Andressa, ela acordou logo do coma, mas ela pergunta, pessoas, Márcia, que têm um coma mais assim profundo e com meses até, quando elas retornam, qual que é o sentimento? É uma experiência muito forte, né? A gente vê pelas coisas que ela fala. Nossa Senhora. Ela está muito marcada por isso. Exatamente. Então, assim, a pessoa está em coma 6 meses, 4 meses. Gente, a pessoa está viva para o plano astral. Então, essa pessoa pode, sim, voltar até bem mais feliz, porque teve esse encontro em paragens celestiais. Ou, se for uma pessoa muito perturbada, ela pode ir para planos terríveis, planos piores do que a Terra e chegar atormentada. Então, depende muito da evolução mental, eu diria, da pessoa que está em coma, entendeu, Lourdel? Interessante. Sônia, tem outra pergunta aqui muito interessante. A Márcia estava falando da pineal e da questão do umbigo. E aqui a Van Martins, que é uma seguidora também, ela falou, pergunte para a Márcia, por favor, o que é bom fazer com o umbigo do bebê depois que ele cai? Ah, tá. Olha, da terra veio para a terra vai, enterrar seria ótimo. Eu acho Que é bacana. uma coisa, né, que Vai os gerar avós da gente energia, faziam. não é? Antigamente. É verdade. Então, da terra veio para a terra vai. Enterrar num lugar bonito, com flores, deixa ali. Ele vai se tornar em uma energia nova. É verdade mesmo, viu? Bom, deixa eu voltar aqui. Olha, a nova edição da revista Tititi trouxe uma matéria sobre o cantor sertanejo Renner, que agora vai mudar de gênero musical, não é? Tá aqui uma foto dele depois de tudo que aconteceu no final do ano. Desde que se tornou evangélico em 2010, Renner cultivava secretamente o desejo de se tornar cantor gospel. E agora, que está em tratamento contra a dependência química, ele sente vontade ainda mais forte. Então, assim que receber alta da clínica em Florianópolis, em Santa Catarina, onde ele pretende se dedicar ao estilo religioso. E segundo uma fonte da Tititi, o artista tem se apegado a Deus para tentar se curar. Então, é essa história. Inclusive, não é? Deixa eu retificar uma coisa aqui que a gente falou, que o Rick, quando aconteceu todo o acidente automobilístico nesse final de ano com o Renner, ele pagou a fiança de R$10.000, se propôs a bancar o tratamento do Renner e o que ele precisar por 1 ano e ainda pagou a clínica, essa em Florianópolis, Santa Catarina, para ele fazer o tratamento contra alcoolismo. Se tiver uma dependência de drogas também já faz tudo de uma vez, né? Que isso não se sabe, mas se sabe do alcoolismo na verdade. E a gente disse aqui que depois de 3 dias o Renner tinha fugido da clínica. Na verdade, o que o Rick disse é que depois de 3 dias ou 2 dias que ele estava nessa clínica em Florianópolis depois do acidente, ele saiu da clínica, o Renner saiu da clínica, comprou uma passagem e voltou para São Paulo, mas não que isso tivesse sido uma fuga, porque na verdade ele tinha problemas pessoais para tratar aqui e agora ele está voltando para Florianópolis para seguir sim o tratamento e já com a decisão que quando tiver alta, o gênero que ele vai cantar vai ser o religioso, ele vai ser um cantor gospel, pode ser até um sertanejo gospel, quem sabe, mas agora ele que desde 2010 tinha virado evangélico, mas isso era secreto, era particular, agora ele quer transformar isso numa missão da vida dele, quem sabe mudar, porque é o que a gente estava falando. A Márcia falou, Deus deu uma segunda chance para Andressa Urach, e a gente já tinha comentado aqui, eu e o Lordelo, o Renner também já teve a segunda chance, a terceira já é pedir demais para Deus, para o universo, né? Então agora ele tem realmente que se mexer, fazer esse tratamento e voltar com uma missão de fé é uma coisa positiva, né? Pode falar, Lordelo. Olha, tomara que realmente ele se envolva mais com Deus, busque isso, Sônia, porque senão a coisa Deus não funciona. Uhum. Eu acho interessante, Sônia, eu queria fazer só um comparativo. Tá. Tem muita gente que faz uma cirurgia plástica, ela fala assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica para aumentar a minha autoestima. Jesus do céu, a autoestima é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso é uma ilusão. Você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai consertar um problema que você acha que você tem, às vezes você não tem, e logo vai vir a necessidade de você fazer outra cirurgia. Você tem problema de autoestima? Vai trabalhar o seu interior psicológico. Não é cirurgia plástica que vai te fazer, de uma hora para outra, ser a pessoa mais feliz. Tanto é verdade, Sônia, que tem uma
twittera minha, que ela fala o seguinte, que quando o Celso vinha ao programa e não tinha doença, não tinha nada, ele sempre apresentou um olhar triste. É verdade. Não se sabe se é o jeito tem dele razão. ou se realmente a beleza não trouxe a felicidade que tanto ele esperava. Com certeza, viu? Márcia Fernandes, como é que você vê essa história do Renner agora? Olha quantas pessoas conhecidas, famosas, no meio de comunicação, que estão doentes e, de repente, buscando na fé mesmo a cura, a recuperação. É um Tanto álcool, bom, né? tanto álcool, como especialmente, eu não sei se esse menino usa cocaína, não deu para Não, a entender. gente só sabe de álcool, Tá, né? o álcool ou a droga, ele é usado por almas das trevas. Acredite se quiserem, nós temos almas superiores às nossas aqui no plano e bem inferiores. Então essas almas encostam literalmente nos jovens que são naturalmente meio que atormentados, né? E fazem com que eles usem a droga ou o álcool para que eles possam inalar. É incrível, né? Essas almas das trevas, a pessoa pega um copo de bebida, o copo não é dela. Tem gente lá inalando com ele. Quer dizer, ele é um viciado, sim, mas ele tem encosto, ou obsessor junto com ele, que foi drogado e que precisa inalar isso ainda. Então, eu acho, ou seja, o padrão vibratório desse menino é baixíssimo. Ele está no padrão vibratório baixíssimo para adquirir esse tipo de problema. Quando ele começar a cantar Deus, louvar Jesus, e estar nessa faixa gospel que é maravilhosa, é óbvio que ele vai sentir o coração dele feliz, abrandado, e vai elevar o padrão vibratório dele. Ele elevando o padrão vibratório, estas almas que perseguem os viciados, elas vão sair de perto. Elas não vão mais enxergar esse menino. Elas não vão mais atormentá-lo. Por isso que é importante a fé. Então, ele vai elevar o padrão vibratório dele, automaticamente, os infernais, digamos assim, não vão mais encontrá-lo. Então, eu acredito plenamente que se ele fizer com fé, com bastante amor, ele vai elevar realmente esse padrão e vai ficar curado. Que é a lei de Deus, gente. Ele está bem, ele tem essa vontade de melhorar e esse encontro com o maravilhoso Jesus, não é? Tá certo, que há de acontecer com toda certeza, né? Bom, voltando aqui, tem perguntas, Rodolfo, que a Márcia queira responder, que o pessoal está pedindo aí. Enquanto isso, Márcia, deixa eu te falar. Salmos para as pessoas que estão doentes, estão enfrentando situações muito complicadas na vida. Como é que para já começar a levantar essa vibração? Nossa, salmo, Jesus cantava o salmo com Maria. Isso mesmo. Gente, o salmo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Um salmo para quem está em depressão, para quem está doentinho no hospital, para quem está mal, é o salmo 119. 119. É muito importante que a pessoa leia uma vez por dia. Ela vai elevar o padrão vibratório dela. Salmo para nós orarmos na casa da gente, 90 e 91. As mães devem orar por os filhos, o Salmo 90, o Salmo 91. Salmo para eliminar a inveja da vida da gente, porque infelizmente a inveja vira uma doença no nosso corpo astral. Então, o Salmo 41, também você deve ler o Salmo 41, ele vai eliminando pessoas ruins da sua vida, vai eliminando a inveja da sua vida. Existem salmos para cura mesmo, para cura. O salmo que eu acho o mais importante para uma autocura é o 90 e o Salmo 119. São primordiais. São primordiais para essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis na vida. Eu volto já com as perguntas.